Deus seja eternamente louvado. Amém. Também nessa noite dou graças a Deus por sua infinita bondade e misericórdia na minha vida também. Dou graças a Deus. O Senhor me trazia uma parte de contar de uma conversão que Deus não fez ver quando nós morávamos na casa do Espírito Santo, irmãos, mas quando o céu testemunhava também, Deus trazia em frente do tempo que o Senhor da conversão, que o Senhor me converteu a minha alma. Dou graças a Deus que em 1986, há 26 anos atrás, eu tinha 17 anos, e Deus fez a obra de me chamar nas águas do Santo Batismo. Mas, irmão, mesmo que desde um ano de vida que Deus tem dado a graça de estar dentro da congregação, nessa época o Senhor começou a me visitar diferente, de buscar mais ao Senhor, e eu tive a preocupação de me batizar e depois fazer coisas erradas, e Deus não se agradar. Então fiquei preocupado e comecei a congregar. E eu pensava assim comigo: eu vou congregar, mas eu não vou em batismo, porque eu tenho medo de me batizar e depois eu errar em alguma coisa e Deus cobrar de mim. Bendito é o nome santo do Senhor. Irmãos, mas nós pensamos de uma maneira e Deus faz segundo a sua vontade. E eu então ia para reuniões de mocidade, ia para cultos, mas em batismo eu não ia. Irmãos, um domingo de manhã, na reunião de jovens menores, eu morava em Curitiba, ali na Vila Guaíra, onde era minha comum. Na época, irmãos, o servo de Deus, atendendo a reunião de jovens menores, anunciou que naquela tarde haveria uma reunião de mocidade na congregação ali de uma cidade próxima. Eu convidei um servo de Deus, companheiro, e falei: vamos para essa reunião de mocidade. E até conversei com ele no caminho: se fosse um batismo, eu não viria, mas como é uma reunião de mocidade, então nós vamos nos alegrar. Irmãos, e quando estávamos passando ao lado, chegando na congregação, nós ouvimos o servo de Deus que falava as palavras: abrimos esse santo serviço de batismo em nome do Senhor Jesus. Irmãos, acredito que o servo de Deus se enganou ao falar que era batismo e falou reunião de mocidade. E aí estivemos presentes e o Senhor Deus, por misericórdia, naquela tarde converteu a minha alma. Bendito é o seu santo nome. Com a sua misericórdia me chamou às águas do batismo. Eu dou graças a Deus pelos anos, pelos dias, pelos meses, pelos tempos e por tudo o que Deus tem feito. Bendito é o seu santo nome. Deus tem aparecido nas nossas vidas. Bendito é o Senhor Deus Todo-Poderoso. Irmãos, nós aplicamos a servir a Deus em Curitiba com um cooperador de jovens, fazendo visitas. Nós vimos Deus selar muitas almas com evidência de novas línguas. Nós vimos na obra, na misericórdia de Deus. Deus curou um servo de Deus do câncer, que o médico já não disse que não tinha mais jeito. Bendito é o Senhor. E estamos aqui pela misericórdia de Deus. Glória seja o seu santo nome. Irmãos, o Senhor me trazia em frente quando morei no estado do Espírito Santo. Irmãos, eu me dirigi ao servo de Deus ancião daquela região e vendo uma certa parte, uma necessidade, irmãos, eu me dirigi ao ancião e falei com ele: irmãos, como a gente vê que por causa dos cultos são distantes e por causa de alguns irmãos que moram um pouco mais longe, irmão, falei com o ancião assim: se o irmão me permitir, como nós fazíamos em Curitiba, se o irmão permitir, nós vamos fazer visita na casa do servo de Deus, cantar hinos de louvores e orar a Deus junto com as famílias. O servo de Deus ancião falou assim: faça de acordo com o que Deus te guiar, debaixo do temor de Deus, para que não aconteça nada de prejuízo. Irmãos, e Deus nos ajudou e nós fomos fazer aquelas visitas, cantar hinos e louvar a Deus. Irmãos, certa noite nós fomos na casa de uma pessoa que a mãe daquele cidadão chamou nós para cantarmos hinos ali, orar a Deus. Irmãos, e ali presentes, Deus nos abençoou, cantamos os hinos. Irmãos, os servos de Deus que estavam na presença daquela visita, em determinado momento, leu um salmo, uma parte de palavra, e Deus dava àquele servo de Deus de falar dessa forma, que Deus tem prazer que nós sirvamos a Ele com a nossa saúde, andando com os nossos próprios pés, para que nós possamos glorificá-lo na terra. Deus não tem
tanto prazer que depois de doentes, e sendo carregado por outros, nós vamos servi-lo. Todavia, Deus tem prazer que o pecador se arrependa. Bendito é o Deus Todo-Poderoso. Irmãos, e depois que terminou aquela reunião, como com nossas casas, passou alguns dias, passou meses, irmãos, aconteceu que o cidadão daquela casa ele sofria da enfermidade de diabetes, foi cometido um ferimento na sua perna esquerda. Irmãos, foi internado e ele precisou de amputar a sua perna esquerda na altura de um palmo, mais ou menos abaixo da sua cintura. Bendito é o Deus Todo-Poderoso. Irmãos, o servo de Deus falou: olha, aquela visita que nós tivemos aconteceu dessa forma, você não vai no hospital visitá-lo? O que adianta eu ir lá? Não adianta nada eu ir lá. Mas um dia Deus preparou, fui ao hospital visitar aquele testemunhado, irmãos, e estando aí no hospital, eu vendo a situação dele, eu não pude nem chegar até ele, porque ele estava em procedimentos médicos, ele estava numa crise naquele momento, e eu me preocupei e falei assim comigo mesmo: esse homem tem diabetes e amputou a sua perna dessa forma, eu acho que ele não vai resistir. Bendito é o nome santo do Senhor. Mas Deus é todo-poderoso, e Deus pode tudo, e os planos de Deus ninguém pode desfazer. Bendito é o Todo-Poderoso. Irmãos, passou mais uns dias, ele continuou no hospital, e veio a notícia dizendo assim: aquele cidadão amputou a outra perna. Bendito é o Deus Todo-Poderoso. Irmãos, fiquei sabendo que ele tinha amputado a outra perna também da mesma forma, mais ou menos um palmo abaixo da cintura. Então, irmãos, se eu pensava que não resistia, então piorou. Mas, irmãos, passou mais uns dias, ele voltou para sua casa, e naquela forma que ele se encontrava, irmãos, Deus converteu a sua alma, e ele pediu o batismo. Bendito é o Deus Todo-Poderoso. E cumpriu aquilo que Deus tinha dado, porque a palavra de Deus é a nossa vida. Bendito é o Todo-Poderoso. E aquele que não valorizar a palavra de Deus perderá a sua vida também. Bendito é o Senhor. Mas não houve de perder a sua vida, ele ganhou a sua salvação. Bendito é o Deus Todo-Poderoso. Irmãos, então foi marcado um batismo especial na sua residência, e os irmãos convidou eu para aquele batismo lá, irmãos, e eu estive presente e ajudei o servo de Deus a desenrolar aquela banheira, aquela piscina, para fazer aquele batismo, irmãos, e ali eu vi o cumprimento daquilo que Deus tinha falado naquela casa. Bendito é o Deus Todo-Poderoso. E com meus braços, eu ajudei a tirá-lo da cama, pegando nos meus braços e levei até aos servos de Deus, onde o diácono tomou na sua mão, e assim foi feito o procedimento. Depois de poucos meses, Deus o levou para o descanso do justo, e está aguardando um dia cantar o cântico de vitória. Glória ao Deus Todo-Poderoso. Estamos aqui para dizer que Deus é tudo na nossa vida, e quem sustenta a nossa vida é a palavra de Deus. Glória ao Todo-Poderoso. Dou graças a Deus por tudo. Moro em Brasilândia. Peço as vossas orações. Deus seja eternamente louvado. Amém.